Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com o nosso coração feliz e em paz que nós estamos aqui iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra abençoada que nos guia diariamente aqui em nossas reflexões. Então sejam todos muito bem-vindos e que Jesus, hoje e a cada dia da nossa vida, possa estar presente em nosso coração. Bom, meus irmãos, para a nossa reflexão deste sábado, eu gostaria de hoje compartilhar conosco uma vivência de Jesus que tem muito para nos ensinar. Gostaria de compartilhar com cada um de nós aqui neste momento algo que aconteceu com Jesus, que o Cristo passou e que tem muito para nos ensinar. Então este ocorrido foi narrado pelo querido espírito amigo Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Nós encontramos a história completa no livro Boa Nova, lá no capítulo 17 desta obra. Então, meus irmãos, para contextualizar para nós, Jesus estava reunido naquele momento com 3 apóstolos, André, Tiago e Filipe. E entre eles havia um pequeno grupo de pessoas que estavam ali junto, reunidos, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então esse é o seguinte cenário: Cristo com Filipe, André e Tiago, mais algumas pessoas que estavam interessadas nos ensinamentos de Jesus, sentados ali, ouvindo as palavras divinas que Cristo compartilhava. Só que em um determinado momento, meus irmãos, se fez um silêncio. Jesus não estava falando, os apóstolos não estavam dizendo nada, pairou aquele silêncio naquele ambiente. E no momento em que este silêncio chegou, era possível ouvir algumas pessoas lá no fundo fazendo comentários sobre Jesus. Imaginemos aquele ambiente, aquele silêncio que domina todo o espaço. E aí lá no fundo era possível ouvir alguns cochichos, alguns comentários, que supostamente aquelas pessoas queriam falar baixo, mas pelo silêncio todo mundo estava ouvindo. Ouvia-se certos comentários, burburinhos, meus irmãos. Bom, e estes que comentavam eram daquela região. Estas pessoas que estavam lá no fundo fazendo esses comentários eram da região que Jesus estava, que eram os samaritanos, meus irmãos. E eles diziam entre eles, lá no fundo, nesse momento: acreditas que este homem é mesmo o Cristo prometido? De minha parte, eu não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é um explorador da piedade popular. Isso era um cochicho que se ouvia. O outro falava: é certo, mesmo porque em sua terra não chega a valer 1 denário. Pelos próprios parentes, ele é tido como inimigo do trabalho. E há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. Uma mulher idosa dizia para sua filha, neste movimento de cochichos: é um louco de boa aparência. Pelo menos essa é a opinião que eu já ouvi lá dos habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que ele seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores? Quando alega ele ser tão sábio, por que não se transfere para Jerusalém? Lá encontraria homens mais cultos. Mais próximo de Jesus, não muito ao fundo, também havia comentários, cochichos nesse momento do silêncio. Um rapaz
tentando uma voz discreta, dizia para outro: quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Certamente desejava salvá-la a seu modo. E ele dizia isso de forma maliciosa. Num grupo vizinho, ao lado, falavam: este homem é um espertalhão orgulhoso. Só faz milagres junto de grandes multidões para que sintam as virtudes sobrenaturais das suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro. Pois ainda há pouco, quando procuraram em Carfanaum para ele fazer um sinal do céu, ele fugiu para o monte, sob pretexto de fazer orações. Este era o cenário desse ambiente, meus irmãos. Jesus, que estava ali de bom coração para pregar as palavras do reino de Deus, era recebido por irmãos que estavam ali cochichando, fofocando, fazendo burburinhos. Pessoas que se reuniam para ouvir o que Jesus tinha para falar, mas que só o criticavam. Opinaram negativamente, falavam mentiras, inventavam histórias, distorciam os fatos, se deleitavam nas fofocas. Imaginemos essa situação. Jesus pregando as palavras divinas e lá no fundo as pessoas rindo, debochando, falando mal do Cristo. Meus irmãos, quantos de nós aguentaria essa situação em serenidade como Jesus aguentou? Quantos de nós aguentaria passar por isso e não perderia a paciência, a compostura, não ficaria enfurecido e nem mesmo entristecido ou desanimado? Porque Jesus passou por tudo isso com muita fé. E no final, depois que essas pessoas terminaram de fazer esses comentários tão tristes, Jesus reuniu os 3 apóstolos que com ele estava e disse: não vos admireis com a lição deste dia. Quando veio Batista, João Batista, e ele procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem, alguns homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, me chamam de glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos que operar. Por toda parte encontraremos tais samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho, sobre o ponto de vista do Pai e com a aprovação da sua consciência. Essas são as palavras de Jesus. Depois de passar por toda essa situação, Cristo não foi tirar satisfação com aquelas pessoas. Jesus não foi impor a verdade sobre elas, não foi esclarecer os fatos. Jesus não fez nada perante aqueles irmãos que estavam com esses comentários tão maldosos. Mas, ao contrário, ele chamou os apóstolos e passou esse belo ensinamento, que, por outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo: se dependêssemos da aprovação de todo mundo, do apoio de todos, para seguir as nossas escolhas no bem, talvez não seguiríamos, pois sempre teria alguém para nos colocar para baixo na nossa jornada. Se dependêssemos da aprovação do mundo, se dependêssemos, meus irmãos, do apoio de todos que estão à nossa volta para seguir as nossas escolhas no caminho do bem, talvez não seguiríamos nada, porque sempre teria um irmão para nos colocar para baixo, para nos desanimar na jornada do bem, sempre teria. Com Jesus não foi diferente. Então, quantas vezes conquistamos coisas na vida,
dedicamos a algo, batalhamos e um irmão só olha o lado negativo. Distorce nossas intenções e os lábios são apenas para crítica, não é mesmo? Ainda na Terra, há poucos os que realmente nos apoiam no caminho do bem e muitos que estão prontos para apontar o lado negativo. Ainda hoje, na Terra, são poucos os que realmente nos apoiam no caminho do bem e são muitos os que estão preparados para apontar o lado negativo das nossas escolhas só para nos desanimar. Jesus passou por isso e nos ensinou a não desanimar, a nos lembrar que em primeiro lugar devemos agradar é a Deus, nosso amado Pai. As obras que realizamos de bem na terra são para Deus, pois Ele é o nosso grande apoiador e Deus sempre nos dará força em tudo que realizarmos no caminho do bem. O maior apoio sempre vem de Deus em primeiro lugar. Por isso, a preocupação da aprovação do bem, das obras que realizamos aqui na terra, meus irmãos, tem que ser primeiro a aprovação de Deus e não do mundo. Bom, levemos essa mensagem em nosso coração para o nosso sábado, possamos preenchê-la de fé. Meus irmãos, é muito bonito vermos que para tudo que a gente enfrenta em nossa vida, Jesus passou e tem algo para nos ensinar de como podemos passar com o coração alinhado a Deus, nosso Pai. Isso é muito bonito, muito inspirador para todos nós. Cristo é o nosso grande mestre da nossa vida. Então, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje foi inspirada lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.